É isso aí. Vamos crer nisso e fazer uso disso, declarar dessa maneira. Bem, hoje eu acabei alterando em partes a mensagem que eu estava preparando desde semana anterior ainda, por conta de um fato, um acontecimento que se deu nessa semana, e eu gostaria então de trazer um testemunho a esta igreja. No livro de Colossenses, no capítulo Colossenses, capítulo 1, Colossenses 1, versículo 15. Nós vamos ler o versículo 15, Colossenses 1, e depois o versículo 18. Colossenses 1,15 está escrito assim, queridos: Ele é a imagem do Deus invisível. Naturalmente, que está se referindo aqui a Jesus, né? O primogênito sobre toda a criação. Ele, Jesus, é a imagem. Ele se assemelha, ele é a semelhança do Deus invisível, Deus Pai, Criador. O primogênito. Primogênito, todos nós sabemos o que significa, né? Primogênito é aquilo que vem primeiro, né? Você tem 10 filhos, né? Então, o primogênito é aquele que veio primeiro, né? Primeiro fruto, primeiro filho é o primogênito. E a palavra nos diz então que Jesus é o primogênito de toda a criação. Toda a criação inclui nós que estamos aqui, que também somos criação de Deus. Vamos ver agora o versículo 18. Aí o texto continua e diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, esse texto considera a igreja como corpo de Cristo. E diz que ele, Jesus, é o cabeça dessa igreja. A igreja do nosso Senhor Jesus. E somos nós, representados aqui nesse lugar. Então, nós temos por cabeça um primogênito, Jesus, que é a imagem do Deus invisível, e é o nosso cabeça, e nós somos igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Alguns textos, inclusive o texto que eu tenho aqui, diz assim: para que em tudo tenha a primazia. Primazia significa, olha lá, para ter a primazia em todas as coisas. Vamos ler de novo? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Queridos, em cima desse texto, eu quero trazer um testemunho. Há um tempo atrás, não sei quanto vocês sabem, né, mas eu fui convidado a me retirar da empresa que eu trabalhava, né? E um belo dia lá eu tive uma luz, uma ideia, né? A lâmpadazinha que fica na cabeça, assim, plim, né? Uma ideia de desenvolver um determinado produto ali. E glória a Deus, e graças a Deus pude contar com a ajuda, com a colaboração de um dos irmãos aqui da igreja para desenvolver isso e também produzir algumas peças lá. E foi colocado em teste, meio que, né, precisou refazer o modelo e refizemos, e esse irmão novamente estava ali junto, auxiliando, glória a Deus pela vida dele. E
Produzimos então algumas peças ali, coloquei em teste novamente, funcionou, está funcionando, né? E nesta semana eu pude fazer a primeira aplicação e a primeira venda desse produto. Essa quinta-feira, agora dessa semana, né? E eu fiz a venda, a pessoa, né, instalou lá, experimentou, gostou e aprovou e tal. E essa semana, na quinta-feira, então, eu tive a primeira receita, o primeiro recebimento de um valor, né, oriundo da venda e instalação, preparação ali do equipamento, instalação, então, dessa peça. E o meu testemunho, queridos, é esse, baseado nesse texto referente à primazia. Glória a Deus por isso. No dia de hoje, eu trouxe, então, este valor como primícia. Foi depositado aqui nesse gasofilácio. Não foi um dízimo, foi a primícia, o valor integral da venda. Eu quero incentivá-los com esse testemunho, não é porque eu estou fazendo isso, não é uma barganha, apenas um princípio. Nós temos como referência em tudo que nós fazemos como igreja, nós temos a aba Curitiba e, claro, né, outras abas que também seguem os mesmos passos, a mesma visão, essa aqui inclusive, né? E, queridos, todos os eventos que acontecem lá na aba Curitiba, por exemplo, eles vão apresentar um teatro, como houve uma apresentação ontem à noite de um teatro maravilhoso. Eles fazem a primícia, fazem uma apresentação para ninguém de público. Eles fazem uma apresentação para o Senhor. Isso é primícia. Eu glorifico a Deus por poder ter esse privilégio, poder trazer a primícia deste negócio aí, que eu acredito que ainda vai ter bom resultado, né? Então eu trouxe a primícia para a igreja. Isso, queridos, não é tentar fazer barganha com Deus. Não, eu vou dar para Deus então me abençoar. Não. Eu já sou abençoado. Por isso eu fiz isso. Deus já me abençoou. Aliás, Deus já nos abençoou. Por isso nós dizimamos, ofertamos na casa do Senhor. Este é o motivo pelo qual nós que temos o entendimento, que tivemos a nossa mente renovada através da lavagem da palavra de Deus, podemos fazer isso. Certo? Diferente de algumas, né, denominações aí que fazem uma barganha com Deus. Não, se eu entregar a minha primícia, Deus vai me abençoar. Você vai levar na cabeça, certo? Porque não é assim que a coisa funciona. Deus não está aí para ficar barganhando com ninguém. Deus é Deus. Ele já nos abençoou. E aquele que reconhece isso e consegue modular a sua vida baseado na palavra de Deus, essa pessoa tem êxito naquilo que faz. E naturalmente eu não vou concluir a mensagem em cima do meu testemunho apenas, né? Eu quero trazer também a luz da palavra em cima disso que aconteceu. No livro de 1 Coríntios, não é Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 20. 1 Coríntios 15, 20. Olha o que está escrito ali. Mas de fato, ou seja, de fato significa que é
um fato, né? Aconteceu, isso é um fato. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, aleluia. Sendo ele as primícias, olha aí o nome primícia de novo. Sendo Jesus, Cristo, as primícias dos que dormem. Queridos, quando a palavra fala a respeito de ressuscitar, naturalmente nós sabemos que na história bíblica, Jesus não foi o único que ressuscitou. Certo? Não foi o único. Porém, ele foi o primeiro que ressuscitou e não morreu novamente. Está vivo. O nosso Jesus ressuscitou e está vivo. Então ele é as primícias dos que dormem, porque ele ressuscitou e não morreu. Assim como nós, quando nós ressuscitarmos o nosso corpo glorificado, Jesus, ele foi o primeiro de muitos que somos nós. Maravilhoso, né? Vamos em frente. No livro de Provérbios, capítulo 3, eu quero ler os versículos 9 e 10, depois a gente vai ler mais alguns aqui. Olha o que está escrito ali, ó. Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Próximo. E olha o que a palavra diz: e os seus celeiros ficarão mais ou menos abastecidos. É isso que está escrito ali? Não, né? Os seus celeiros ficarão completamente cheios, lotados, abarrotados, e os seus lagares transbordarão de vinho. Queridos, olha só, esse texto está dizendo que o nosso celeiro está se referindo a um local onde era armazenado alimento. Está dizendo que esse celeiro ele vai ficar cheio, transbordante. E os nossos lagares você sabe o que é, né? É onde se preparava ali, se pisavam as uvas, né? Moía o grão, amassava o caroço da azeitona para extrair o óleo, né? Isso era o lagar. Ele está dizendo que os nossos lagares transbordarão de vinho. O vinho, queridos, na palavra, ele tem a ver com alegria. Então nós teremos o nosso alimento acompanhado de alegria. E a nossa alegria, ela não está no alimento, ela está no Senhor, que nos dá esse alimento. Ele nos deu o alimento. E Ele nos deu o alimento de graça. Apenas por cumprirmos a sua palavra. Só por isso. Porque você cumpre a palavra de Deus, você é abençoado. Não é maravilhoso isso? Vamos lá. Vamos voltar agora ainda em Provérbios 3, agora no versículo 1. Vamos ler novamente do versículo 1 ao versículo 10. Olha, queridos, o que a palavra diz. Meu filho, ou minha filha, né? Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Mandamentos aqui seriam umas instruções recebidas, né? Porque eles quem?
Mandamentos, né? Aguarda o resultado de guardar os mandamentos e os ensinos, eles aumentarão os seus dias. Você vai ficar carequinho, igual eu, assim. Eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida, e essa vida não vai ser uma vida turbulenta, vai ser uma vida de paz. O que foi que Jesus disse? Deixo-vos a paz, a minha paz, a paz de Jesus ele nos deu. Próximo. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarra-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Tem um texto que eu li aqui que fala: você encontrará graça. Temos outra versão ali, Sandro? Para esse versículo, favor e aprovação ainda. Deixa eu ver qual é que eu estou usando aqui. É Almeida, Revista e Atualizada, eu acho. Temos aí? Olha lá. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Queridos, olha que curioso. O nome graça, ele aparece primeiro diante de Deus e depois dos homens. Tem um texto que está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Naturalmente, todos nós conhecemos. Lucas 2, 52. Olha o que a palavra diz. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus primeiro e depois dos homens. Queridos, por que será que por duas vezes isso aparece na Bíblia disposto desta maneira? A graça, primeiro, ela é encontrada em Deus, depois nos homens. Queridos, quando nós invertemos isso, o resultado não é bom. Certo? Nós temos falado aqui sobre graça, e a graça não é só o pastor, às vezes, que conta uma piadinha aqui, uma piada santa, né? Mas a graça é a graça que nós recebemos de Deus. De graça. Esse texto fala também graça diante de Deus e depois dos homens. Queridos, a inversão disso faz com que vamos chamar de cristão, né? Mas o cidadão. A inversão disso faz com que o cidadão encontre o famoso jeitinho. Eu vou dar um jeito aqui e tal, aí dá certo. Eu conheço uma pessoa que vai me ajudar, que vai me apresentar para fulano, que conhece o Beltrano, que conhece um cicrano, como diz, né? E não, queridos, não é assim que funciona. A graça, em primeiro lugar, ela precisa ser encontrada diante de Deus. E para que a graça seja encontrada diante de Deus, ela precisa vir de um coração puro. A pessoa que tem um coração puro encontra graça diante de Deus. A pessoa que entendeu o resultado da cruz, essa pessoa encontra graça diante de Deus. Quem compreende, quem conhece o sacrifício de Jesus na cruz, a obra redentora de Jesus na cruz,
essa pessoa encontra graça diante de Deus. Aquele que não tenta fazer as conquistas por sua própria força. Mas eu sei que a minha força, ela está no Senhor, porque dele provém todas as coisas. Essa pessoa encontra graça diante de Deus. Jesus crescia em estatura, naturalmente, ele estava crescendo, né? Uma régua na parede da casa dele lá, que ele, todo mês ele ia se medir lá para crescer, né? Estatura, tamanho, sabedoria, né? Ele era um menino inteligente, naturalmente, e também graça. Primeiramente, diante de Deus e depois dos homens. Vamos em frente. Paramos no versículo 4, né? Provérbios 3, 5 agora, é isso aí. Olha o que a palavra diz. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso aqui já é assim, daria para a gente dar aleluia, glória a Deus e ir embora para casa. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento. Por que isso, queridos? Porque a nossa mente humana, ela é corrompida e corruptível. A nossa mente humana naturalmente procura os atalhos, procura o jeitinho. Mas quando eu coloco a minha confiança no Senhor, não acontece. Certo? Como, de novo, né? Citando a pergunta que foi feita. Escuta, mas por que vocês fazem isso assim, assim, assim? Está na Bíblia. Não faço isso da minha cabeça. Eu faço isso baseado numa instrução, num ensino. Está na Bíblia. Então, é assim que eu vou andar. Próximo, 6. Reconheça-o. Reconheça quem? O Senhor, né? Em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. E vai te guiar por um caminho reto. Caminho de bênção. Caminho de luz. Ele faz isso. Próximo. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor. Tema aqui, queridos, não tem nada a ver com o medo, assim, né? Tremendo de medo. Assim. Não. Temor aqui significa reverência. Tenha reverência ao Senhor e afasta-te do mal. Então, de um lado aqui eu tenho o Senhor, tenho Deus, e do outro lado eu tenho o maligno. Tenha reverência ao Senhor, confie no Senhor. E se afaste do maligno. Se afaste das oportunidades que o maligno te oferece. E ande em um caminho reto e justo. Isso dará o quê? Saúde, vigor ao seu corpo e aos seus ossos. Ou seja, ossos significa as suas entranhas, né? Até os seus ossos terão saúde e terão vigor. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias, de novo aí, já falamos sobre isso, de todas as suas colheitas. Próximo. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Queridos, é interessante a gente observar aqui, nós estamos lendo Provérbios, né? Capítulo 3, mas no primeiro capítulo do livro de Provérbios, ele já nos traz aqui uma instrução, na verdade, uma orientação, né?
Ele diz que, como fundamento, né, um fundamento da palavra, ele nos dá então uma instrução à sabedoria. Capítulo 1 de Provérbios nos dá uma instrução a respeito da sabedoria. No capítulo 2, ele nos ensina então como seguir essa sabedoria. No capítulo 3, ele me diz o que eu devo fazer com essa sabedoria. Uma vez que eu recebo a sabedoria, como que eu vou lidar com isso? E naturalmente ele nos remete, ele nos coloca de volta, ele nos introduz no seio da palavra. Que a nossa sabedoria não deve se apoiar na sabedoria humana, mas sim na sabedoria dele, de Deus. Reconhecendo que dele provém todas as demais coisas. E queridos, quando a palavra fala em todas as demais coisas, isso significa a plenitude. Plenitude significa um estado perfeito. Por exemplo, a plenitude de uma... Vamos pensar numa fruta gostosa aí. Quem me ajuda aí? Não, ninguém gosta de fruta aqui? A plenitude... Banana, a manga, né? Vamos lá na manga, na banana, né? A plenitude da manga, quando que acontece? Quando ela está madura, suculenta, cheirosa, né? Certo? A plenitude de uma banana, a mesma coisa, ela amadureceu lá, ficou cheia de pintinhas, com as pintinhas na banana, né? Isso aí, né? Então, a plenitude é quando ela atinge o seu estado perfeito. Da mesma forma, nós, que somos seguidores de Cristo, alcançamos essa plenitude quando nós entendemos aquilo que Ele deixou para nós, que é a palavra. E a sabedoria de Deus, ela se manifesta através da palavra. E quando eu uso, queridos, a Bíblia, que é a palavra de Deus, e eu extraio então esses princípios bíblicos. A Bíblia é um livro de princípios. E quando eu desenvolvo a prática de extrair os princípios bíblicos e utilizar na minha vida, eu tenho bons resultados naquilo que eu faço. E esses princípios, queridos, devem ser utilizados todos os dias, certo? Desde o momento que você acorda. Essa semana tivemos aqui o nosso encontro de homens, né? E foi falado a respeito disso, sobre primícia. Que é dar a primícia para Deus, a primícia do dia. É um tempo dedicado ao Senhor. O ideal seria que quando você acordasse assim, antes de você colocar o pé para fora da cama, você tivesse ali o teu tempo com Deus. Às vezes dá, às vezes não dá, né? Porque você tem que correr longe lá para desligar o despertador, né? Porque se o despertador fica do lado da cama, você desliga e dorme de novo, né? Então tem que correr longe lá para desligar, né? Ou então existe aquele despertador que ele tem um tempo lá de soneca, né? Que chama, né? Minha esposa adora isso, né? Tempo de soneca, né? Então é depois de 9 minutos. Mas, querida, eu sempre falo assim, mas porque ela não entende isso, né? Ela diz assim, escuta, mas qual o fundamento disso de acordar e voltar a dormir de novo? Eu falei, claro, porque quando você vai deitar à noite, você não está com sono, ou geralmente não está com sono, né?
Então você deita ali e fica, né, de repente dorme, né, e nem vê que dormiu. Agora, quando você está dormindo e você acordou, quando o despertador te acordou, você ainda está dormindo, então você está com sono. Aí você volta a dormir e é um sono muito gostoso. Só quem faz isso sabe. Ó, tem mais gente que sabe disso. Sabe? É. Né? Então, queridos, falamos a respeito desse detalhe, né, de dar a primícia do nosso dia para Deus. Até não foi bem um compromisso, né, mas nós assumimos aqui entre os homens que estavam aí de fazermos isso, né, termos nosso tempo com Deus, o nosso tempo diário com Deus. Né. Por sinal, o nosso pastor Pio Carvalho, ele deve lançar agora nos próximos meses aí um outro livro que fala a respeito de plenitude, né? Onde nesse livro ele traz ali um modelo que ele coloca, né, como oração, né? Oração de gratidão, naturalmente, né? Envolve mais algumas coisas. Então ele deve lançar, segundo ele, é um pacote com 10 livros, né? Então saiu o primeiro, vai sair o segundo, mas da mesma maneira, né? Da mesma forma ali, cada um vai trazer um modelo de oração sobre alguma área. De tamanha importância que isso tem. Nós mesmos estamos já há 2, 3 meses aí, diariamente, repetindo, fazendo essa oração. Algumas partes eu até já sei decor, né? Não todas, claro. Mas a minha mulher sabe decor. Então nós estamos fazendo todos os dias e já percebemos os resultados. Resultados aqui na igreja, inclusive, resultados na nossa vida. Queridos, isso não é tentar colocar algo na frente para colher depois. Não, não é isso. É um princípio. Nós praticamos um princípio da palavra. E, em consequência disso, o resultado ele aparece. Porque Deus não é, nunca foi, nunca será mentiroso e devedor. Tudo aquilo que ele prometeu, ele já cumpriu. Ele não vai cumprir. Ele já cumpriu. Aí muitas pessoas pensam assim, poxa, mas se é desse jeito, então por que ainda não aconteceu comigo? Simples. Volte para a palavra. Volte para a simplicidade da palavra. Não fique se apoiando na sua própria sabedoria ou na sabedoria humana. Na sabedoria que muitas vezes é divulgada por aí, né? Agora a onda agora é tal coisa. Aí vai todo mundo correndo atrás daquele negócio lá. Quem desenvolve isso, de fato, né, acaba enchendo o bolso de dinheiro. E as pessoas que estão ali, os seguidores, ficaram mais pobres. Só isso. Não se baseie nesta sabedoria, porque a nossa sabedoria, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Então, queridos, eu gostaria de, como testemunho, glória a Deus, poder testemunhar isso para a igreja. Como eu falei, isso jamais é algo que tenha a ver com barganha, bem pelo contrário, é apenas um princípio. E eu entendo que quando nós praticamos os princípios da palavra de Deus, nós temos bons resultados. Eu gostaria então, inclusive, de incentivá-los, motivá-los a praticar da mesma forma esse princípio. Independente, queridos, valor do resultado do negócio.
né? Mas aquilo que você fizer, você tem um projeto. Projeto, você sabe que vai, sei lá, vai te dar vários benefícios. A primeira colheita daquele negócio ali. Pratique a primícia. Pratique isso. Coloque isso em prática. E nós veremos o resultado. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me alegro com a palavra. Eu me alegro, queridos, por hoje poder ter acesso não, né? Mas por hoje poder compreender aquilo que a palavra de Deus tem para a minha vida. Um determinado tempo atrás aí, eu e possivelmente alguns de vocês não tínhamos isso. Aliás, não praticávamos isso. Porque a palavra sempre esteve à nossa disposição. Porém, nem sempre nós buscávamos o ensino, a orientação na palavra de Deus. Certo? Por quê? Porque vira e mexe, aparecem alguns gurus aí, né, como é que diz? Derramando sabedoria, né? Que acabam contagiando algumas pessoas, contaminando algumas pessoas. Essas pessoas, então, seguem, né, como ovelhas para o matadouro. Quer dizer assim como existe o dia e a noite, o bem e o mal, né, o amor e o egoísmo, existe a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Naturalmente que Deus nos deu sabedoria para a nossa vida, para nós usarmos a nossa sabedoria. Agora, quando nós aprendemos a utilizar a nossa sabedoria em conjunto, operando junto com a sabedoria de Deus, queridos, a nossa vida é transformada. A nossa vida é transformada. Eu gostaria então de incentivá-los a começar a praticar isso. A partir de hoje. Certo? Dedique um tempo de buscar na palavra de Deus aquilo que Deus tem já revelado para a sua vida. Para isso eu preciso, né, dedicar um tempo ali de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, sei lá. O tempo que você considerar necessário. Hoje você leu a palavra, acordou pela manhã e tal, né? Fez alguma coisinha ali, mas legal. Eu vou ter o meu tempo, meu devocional, o meu tempo com Deus. Você ora e vai buscar na palavra de Deus aquilo que Ele já reservou para a sua vida. Certo? Nós temos algumas fraquezas. E estas fraquezas, elas precisam ser aniquiladas. E uma das grandes fraquezas que o ser humano possui é confiar em si mesmo. Isso não torna ninguém forte, torna a pessoa fraca. Confiança em si mesmo torna você fraco. Eu sou forte quando eu encontro a orientação para a minha vida através das revelações da palavra de Deus.
Eu quero então encerrar por aqui, deixando então este recado, né? Vamos praticar isso. Gostaria de, se possível, orar com vocês a respeito disso. Se você tiver liberdade, se coloque de pé aí onde você está mesmo, tá? Vamos orar. E, queridos, assim, todo hábito, ele precisa ter um início, né? Eu preciso começar alguma coisa para que isso se torne um hábito. E a leitura da palavra, o tempo com Deus, um devocional, ele não é diferente. Eu preciso ter uma sequência, né? Todo dia. Tire o seu tempo com Deus, se coloque diante de Deus, busque orientação, busque ensinamento, busque direção para aquele dia. Não para uma vida inteira, mas para aquele dia. Todos os dias. Busque essa direção. E dentro de algum tempo, nós estaremos aqui novamente falando sobre isso. Uma visão totalmente transformada a respeito da vida. Vida com Deus. Amém? Muito bem. Pai Celestial, graças te damos. Mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor nos deixou a tua palavra. Sabemos que o Senhor nos amou de uma tal maneira que nos deu o seu Filho único, seu primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida abundante. Pai Celestial, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, nos ensine, nos oriente a buscar as revelações que o Senhor já tem para a nossa vida, na tua palavra, Senhor, através da tua palavra. Pai Celestial, nós sabemos que a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz no nosso caminho. Pai Celestial, nos ensina a andarmos sob esta luz, andarmos com esta luz no nosso caminho. Sabemos, Deus, que o Senhor já nos deu o teu melhor, e o teu melhor era o teu Filho Jesus. E a tua palavra diz: se o Senhor já fez isso por nós, como não nos dará, juntamente com Ele, todas as demais coisas? Pai Celestial, nós cremos que quando estamos alinhados com a verdade da tua palavra, o Senhor acrescenta mais a nossa vida. O Senhor nos dá daquilo que o Senhor já nos reservou. Pai Celestial, a tua palavra diz que o Senhor já nos deu as bênçãos espirituais e também bênçãos materiais, através da tua promessa com Abraão. O Senhor nos fez herdeiros das promessas de Abraão. Eu quero declarar, Senhor, nesta noite, que estas promessas, recebidas através das bênçãos espirituais, através de Cristo Jesus, e também das bênçãos materiais que nós herdamos de Abraão, estas bênçãos seguirão aqueles que creem, e nós cremos na tua palavra, Senhor. Pai Celestial, que os meus irmãos possam, a partir de hoje, Senhor, dedicar um tempo precioso do seu dia a ter esse momento com o Senhor, um tempo de oração, um tempo de qualidade com o Senhor. E a tua revelação estará liberada, Senhor, para todos nós. E cremos na tua palavra, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus.